boa tarde a todas as pessoas presentes, boa tarde aos servidores e servidoras da casa e a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento pela TV Assembleia e que também irão nos acompanhar em outros momentos em que a TV reproduz esse nosso evento. Essa é uma sessão especial que tem como objetivo conceder o título de cidadã paraibana à senhora Tayana Kerla Santos de Assis, que é pastora reverenda da Igreja Metodista Central de João Pessoa. E em nome do povo paraibano, eu declaro abertos os trabalhos que têm este propósito, de conceder este título de cidadã paraibana à pastora Tayana Carla Santos de Assis, que é reverenda da Igreja Metodista Central de João Pessoa. Eu passo, nesse momento, a compor a nossa mesa. Eu convido o senhor Cristiano da Silva Santos, membro da Igreja Metodista de João Pessoa e esposo da homenageada, a vir à mesa. Convido também a senhora Adriana de Almeida, educadora da Associação das Prostitutas da Paraíba, a APROS, a vir integrar a nossa mesa. Convido também a senhora Aline Martinelli Menezes Carvalho, representante do Movimento Negro Evangélico. Convido o professor Suami de Paula Lima Soares, que é representante do Comitê Popular de Luta Interreligiosa. Convido a senhora Bernadette Fernandes, que é membro fundadora da Igreja Metodista de João Pessoa. Houve uma justificativa aqui, senhora Bernadette, ela teve mal-estar e teve impossibilidade de estar aqui presente. Eu convido o senhor Antônio Carlos Sorage Fernandes, representante da Frente da Diversidade Religiosa da Paraíba. Convido a senhora Cadija Menezes da Rocha Barreto, professora e educadora popular. Convido também a senhora Silvia Maria de Moraes, membro da Igreja Metodista de João Pessoa. E, por fim, eu solicito que Cristiano e nossa companheira Adriana conduza até a nossa mesa a reverenda Tayana Kerla Santos de Assis. Tem que ir lá buscá-la. Ela está...
Bem, dando continuidade à nossa sessão de hoje, nós vamos cumprir agora um ritual dessa casa. Na verdade, um ritual importantíssimo, que não permite que a gente sofra de falta de memória sobre a grande tragédia que se abateu sobre o povo brasileiro, que é justamente um minuto de silêncio em homenagem e em respeito às vítimas do Covid-19 no Brasil. Nós estamos hoje numa conta que soma 687.690 vítimas da Covid. Essas são as vítimas registradas. Aqui não se contabiliza as pessoas que estão sequeladas e outras que não conseguiram ter um diagnóstico associado à Covid. Nós estamos falando de uma grande tragédia que poderia ser evitada pelo menos 2/3 dessas mortes. Então, nós estamos perante a um período e uma ação ou falta de ação que não pode ser esquecida. E a homenagem que nós fazemos aos familiares e aos que tombaram, e muitos deles amigos e parentes nossos, deve ser sempre lembrada, rememorada, para que a gente não incorra outra vez nessa tragédia que, por algumas medidas, poderia ter sido amenizada, como foram amenizadas em outros países. Façamos agora esse minuto de silêncio. Bom, retomamos agora nossos trabalhos com um outro ritual importante que faz uma reverência a um dos símbolos nacionais, que é o nosso hino. O nosso hino, assim como a nossa bandeira, como o nosso brasão, são símbolos da nação, não são símbolos de partido, não são símbolos de congregações religiosas, são nossos símbolos. É importante, no momento da história, a gente relembrar o que significa os símbolos de uma nação e, ao mesmo tempo, relembrar o que é nação. Nação não é uma terra sem povo, é um povo mais o território que ele ocupa. Então, nesse momento, eu convido a todas e todos a, em reverência, como deve ser, acompanharmos o hino da nação brasileira e do povo brasileiro.
Eu passo agora a fazer a leitura do expediente em mesa e eu vou fazer aqui da coordenação da mesa. Essa honraria, ela é possível porque a Assembleia da Paraíba, por uma propositura feita por um grupo, pastora Tayana, que o que mais me alegra, a provocação desse título veio da própria base da sociedade, das associações que diretamente a conhece e conhece o trabalho realizado, não só pela pastora, né, pela missionária, mas, sobretudo, pela pessoa. E me alegra muito ver uma mulher jovem, né, nessa função e com esse reconhecimento. E essa lei foi apresentada, foi aprovada por unanimidade e no número de lei 12.380/98, do dia 23 de setembro de 2022, essa lei foi promulgada e pelo governador em exercício e aprovada por todo o nosso colegiado. Então, a Lei 12.398 concede o título de cidadã paraibana a Tayane Kerla Santos de Assis pelos relevantes trabalhos realizados para o povo paraibano. Esse título considera a sua formação teóloga, de pastora reverenda da Igreja Metodista Central de João Pessoa e reconhece, sobretudo, os trabalhos sociais que são desenvolvidos pelo seu compromisso e pelo compromisso da própria Igreja em defesa dos direitos humanos e da promoção da justiça social. Aqui nós temos algumas justificativas de ausência. A ausência do presidente da casa, deputado Adriano Galdino, que, por estar em compromissos anteriormente agendados, não pôde estar presente. Também a justificativa do governador João Azevedo, assinada aqui pelo seu chefe do cerimonial, dizendo também da impossibilidade por estar em outros eventos agendados, e também uma justificativa do desembargador Leonardo Trajano, que celebra o título e o reconhecimento de cidadania, mas transmite os votos de gratidão pelo convite, mas que também não pode se fazer presente. Eu passo agora a fazer a justificativa desse título, que é que motiva. A gente falando assim, é preciso um pouco nesse ritual, fazer um pouco conhecer um dos aspectos da sua personalidade e da sua trajetória. E por que razão a gente sentiu não só a necessidade, mas a relevância de fazer esse reconhecimento e de torná-la cidadã. Eu sempre digo que ser cidadão, receber um título de cidadã quando você chega em outro estado ou chega em outra cidade, é mais do que um reconhecimento. É, na verdade, mais responsabilidade, porque exercer a cidadania é muito mais do que exercer os seus direitos. Você, como brasileira, teria seus direitos garantidos em todos os espaços do território nacional. Mas esse título de cidadania, que é uma solicitação da base organizada da sociedade, ele quer dizer muito mais do que os seus direitos. Quer dizer deveres, posturas e atitudes que a gente gostaria de ver em mais pessoas e que são suas próprias e que, nesse momento, as pessoas não só agradecem, abraçam, celebram, mas, sobretudo, aponta que o seu perfil, a sua maneira de ser, a sua atitude na sociedade
é aquela que a gente quer ver como cidadã para todas as pessoas. É a cidadã que a gente quer ver copiada pelo comportamento de muitos outros. Eu quero falar um pouco o que coloquei no requerimento, porque aí eu não me perco de citar todas as organizações. Os cidadãos e cidadãs e os movimentos abaixo signatários vêm, por meio deste, requerer o título de cidadania do Estado da Paraíba à pastora Tayana Kerla Santos de Assis, reverenda da Igreja Metodista Central de João Pessoa, que está localizada na rua Marcos Barbosa, 246, no Cordão Encarnado João Pessoa, PB. Nós, cidadãos e cidadãs, e os reconhecemos, abaixo-assinados, reconhecemos o imenso labor, testemunho de amor, fé, exemplo de doação e cidadania da pastora Tayana Kerla Santos de Assis, que, à frente da Igreja Metodista, vem realizando um trabalho de grande relevância e impacto social. Destacamos de forma especial o empenho da pastora Tayana em levar assistência às mulheres da Associação das Prostitutas de João Pessoa, a PROS, e às travestis da Associação de Pessoas Travestis e Transsexuais da Paraíba, distribuindo cerca de 20 toneladas em cestas básicas às duas instituições durante o período de pandemia da Covid-19 nos 2 últimos anos, 2020 e 2021. Reconhecemos ainda sua postura e atuação na defesa dos direitos humanos e na promoção da justiça social, exemplificando no apoio ao movimento de moradia, em especial a assistência às mulheres, homens e crianças da comunidade Dubai, diante das graves violações dos seus direitos mais básicos no processo de desocupação ocorrido em plena pandemia, inclusive contrariando o que dizia o Supremo Tribunal Federal do nosso país, que não poderia haver despejo, né, e aqui tem que ser substituído, eu quero que substitua nos anais da casa, no processo de despejo, né, ocorrido em plena pandemia. As pessoas foram tiradas das únicas casas que elas reconheciam e tinham sobre suas cabeças, os únicos tetos que elas reconheciam como seus. E ainda o seu apoio e cuidado com os estudantes da Universidade Federal da Paraíba, quando estes se mobilizaram, ocupando a reitoria, levando na ocasião o auxílio material e espiritual, suportes imprescindíveis para o fortalecimento daqueles que estavam fazendo esse movimento. Merece destaque ainda a sua atuação na defesa intransigente dos direitos humanos, em especial na luta das mulheres junto ao movimento negro evangélico, combatendo o racismo e toda forma de opressão e preconceito. E ainda como pastora e pregadora do Evangelho, tem se esmerado na propagação do amor de Cristo, em ações e palavras, não apenas à sua comunidade de fé, mas em todos os espaços que Deus tem aberto para a sua intervenção. Diante das razões acima expostas, por entender que tal atuação de destaque e relevância, nós, abaixo assinados, requeremos a Vossa Excelência a concessão do título de cidadania e honraria do Estado da Paraíba à pastora Tayana Kerla Santos de Assis, com todas as documentações que me foram apresentadas. Assinaram essa solicitação e estiveram em reunião comigo no final de expediente de uma semana corrida a APROS, Associação das Prostitutas da Paraíba, a Associação de Pessoas Travestis e Transsexuais da Paraíba, o Comitê Popular de Luta Interreligioso, o Comitê de Base do PT, a Frente da Diversidade Religiosa, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, a Marcha da Negritude, a Missão Aleph e o Núcleo de Evangélicos do PT, NEPT. Essas organizações me procuraram diretamente e solicitaram
que fosse feita esse reconhecimento. Também colocaram aqui uma pequena síntese, que não é absolutamente nada diante da motivação que é este reconhecimento de título de cidadania, que é um pouco da sua formação. E é importante colocar essa formação, porque uma formação pode distinguir muito uma pessoa. Não vai mudar os valores, nem muitas das coisas que a gente tem como educação na esfera doméstica, mas dá uma deferência de quanto a pessoa se esforçou para ter as condições de exercer uma posição de liderança religiosa, se entregando não só ao afeto, mas também aos estudos. Porque há de ter ciência para que a gente possa avançar em todas as áreas. Ciência e sabedoria não se aprende só em instituições do cânone acadêmico, mas é fundamental. E a pastora Tayana Kerla Santos de Assis, que nasceu no dia 30 de outubro de 1984, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ela é graduada em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, em 2013. Desde 2014, é reverenda metodista pela Universidade, reverenda da Igreja Metodista Central de João Pessoa. Acho que isso. Vocês me desculpem, porque aqui tem um texto muito repetido, mas é importante referenciar esta formação da pastora, e, na sequência, a gente vai conhecer um pouco mais de Tayana Kerla Santos de Assis. Eu vou dizer o nome inteiro, para ficar registrado sempre, Tayana. A gente vai descobrir um pouco mais de quem é essa pessoa, de quem é essa mulher jovem, negra, e que exerce uma liderança amorosa e uma igreja inserida nos problemas da comunidade que a cerca, né? E não é uma comunidade fácil, é uma comunidade de grande vulnerabilidade social e que sofre grande discriminação. Aqui, quando foi da oportunidade da aprovação do título de cidadania, eu fazia essa reverência aos deputados que não são do território de João Pessoa e que podem desconhecer o que significa a trajetória histórica, a ocupação fundamental que é feita e a discriminação sistemática sofrida pelos ocupantes justamente da região onde está inserida a Igreja Metodista. A gente agora passa... Eu gostaria de fazer mais algumas argumentações e até justificativa. Eu, quando entrei, a TV Assembleia me perguntava qual a relevância desse título. E eu elenquei 3 situações que, para mim, são fundamentais de ter, nessa oportunidade, a honra de ser o instrumento que permitiu chegar a essa casa o reconhecimento de cidadã para você, pastora. A primeira delas é que é incomum o título vir subscrito por tantas organizações que conhecem diretamente, profundamente, e que têm justamente elas também uma contribuição na sociedade. As organizações da sociedade civil, elas servem para que a própria sociedade eleve sua consciência cívica, sua consciência cidadã e sua consciência política. E todas essas estão ligadas a uma situação que nós vivemos no momento de grande dramaticidade. É da instrumentalização da fé e da religião para que mentiras e sentimento de ódio e de distanciamento virem a prática do nosso cotidiano. E justo essas instituições que lutam por uma religião
livre, espontânea, ligada à sua comunidade, amorosa, de profissão de fé, elas vieram apresentar a necessidade desse reconhecimento e relevar este perfil de liderança religiosa. No momento em que muitas outras lideranças fazem descaminhos, a gente resgata um caminho e uma postura que a gente considera essencial e necessária no momento da história brasileira. Então, esse, por si, já seria um argumento muito forte. Mas aí tinha um segundo argumento: ter organizações e instituições religiosas que respeitam a liderança das mulheres e acham que as mulheres podem exercer as mesmas funções que os homens é outra coisa fundamental. Nós vivemos num mundo em que o ser humano pode ser discriminado e inferiorizado pela sua condição biológica. E é a honra poder homenagear uma reverenda, uma pastora, uma mulher jovem, uma mulher negra, com a sua conduta estando à frente de uma igreja, cuidando de um rebanho naquela alegoria cristã, ser a quem sobe a montanha, conduzindo com o seu cajado um grupo de pessoas que confiam e que sentem em você aquela palavra, aquela expressão, aquela atitude que não faz com que a gente perca as esperanças, né? Então, eu acho que esse é um segundo importante argumento de justificativa. E o terceiro diz respeito ao que eu defendo como pessoa e exerci aqui, nessa Assembleia, já que eu encerro meu ciclo como deputada, agora em dezembro, e muito me honra ter apresentado exatamente 3 proposituras de título de cidadania na esfera de lideranças religiosas. Para uma liderança leiga da Igreja Católica, justamente da Doce Mãe de Deus. A outra para uma Ialorixá, uma mãe de santo, uma sacerdotisa das religiões de afrodescendência, de matriz africana, que também, como a pastora Tayana, tem um trabalho muito envolvido com sua comunidade. E agora, esse presente de poder estar aqui fazendo a celebração que reconhece o título de cidadania à pastora Tayana, que vem de uma das denominações evangélicas, que é uma das religiões mais crescentes no nosso país. Então, eu consigo, nesse momento, demonstrar que o Estado precisa ser laico para poder reconhecer com igualdade de direitos e com respeito todas as manifestações religiosas. O caminho que leva a Deus, o que leva à crença, e até aqueles que são agnósticos, precisam ser respeitados. Respeitados na sua cidadania e ter as suas profissões de fé inseridas aonde precisa ser. Aqui é uma casa para discutir a política, o orçamento, a cidadania e a cultura. E a religião está dentro do âmbito da cultura humana, nessa dimensão da espiritualidade. Então, nós cumprimos aqui um papel fundamental de dizer que todas as religiões devem ser respeitadas e que, dentre as religiões e dentro delas, a gente precisa celebrar aqueles perfis, reconhecer aquelas atitudes que são as atitudes que não se distanciam dos princípios da religião e da dimensão espiritual. Então, eu me sinto extremamente honrada de, nesse momento dessa trajetória da história, nós podermos nos encontrar nessa casa, né? Porque as nossas lutas são muito semelhantes, são similares. Nossa trajetória também tem muita semelhança. Então, eu acho que esse é um terceiro
argumento, e talvez o argumento que mais precisa ser preservado na nossa sociedade na atualidade. Cada pessoa tem que ser respeitada na sua escolha de religião e de forma de celebração da espiritualidade, de desenvolvimento da sua própria religiosidade. E, ao mesmo tempo, cabe ao Estado, às instituições do poder público, respeitar e garantir a isonomia dessas celebrações sem tomar nenhuma como preferencial. Nenhuma delas é preferencial, né? Tanto é que aqui nessa casa, quando eu tive a oportunidade de ser presidente da CCJ e abrir a mesa, eu sempre utilizei outras reverências de religião para abrir a sessão. Eu, pessoalmente, acho que nenhuma celebração deveria ser feita antes. Porém, tendo a presença de algum elemento religioso dentro do parlamento, todos os outros também deveriam estar presentes para poder exercitar a isonomia. Bem, está feita aí as nossas justificativas e argumentos para esse momento. Eu agora convido as pessoas a gente vai continuar o nosso ritual de reconhecimento e eu convido a pastora Andréa Fernandes para a leitura do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 30, do versículo 30 ao 44. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, deputada Estela. A gente escuta da deputada Estela várias justificativas a respeito do porquê uma titulação de cidadania paraibana. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, os versos 33 e 34, não justificam a titulação de cidadã, mas justifica o nosso que fazer, a nossa praxis enquanto povo metodista. E a história é mais ou menos assim. Os discípulos, eles voltavam da missão de cuidar da alma e do coração das pessoas e anunciar as boas notícias do reino de Deus. Eles estavam meio que maravilhados com tudo que tinham experimentado, mas eles estavam cansados também. Então Jesus entende a necessidade do descanso e convida aquelas pessoas para ir para um lugar à parte, um lugar deserto. Além do descanso físico, é bem provável que o mestre queria que eles descansassem a alma e o espírito. E às vezes a gente precisa descansar o espírito. Talvez, assim, eles pudessem não dar espaço para arrogância. Recolher-se, acalmar-se, é importante para não se tornar arrogante. Mas a multidão alcançou aqueles homens. E ao que parece, o descanso ficou para depois, porque Jesus se compadeceu daquelas pessoas e passou a ensinar-lhes. Neste ensino, como bem apontou você, deputada, Jesus se colocou como pastor daquelas ovelhas, unindo-as em um rebanho que precisava ter todas as necessidades saciadas. E caminhar junto a Jesus é pastorear com ele e pastorear como ele. E isso significa alimentar o corpo, não só o espírito. Os discípulos que tinham chegado da missão e estavam relatando tudo que tinham enviado, eles agora são confrontados com um novo envio, uma nova vocação que surgia da necessidade do povo. Deem vocês mesmos de comer a eles. E foi isso que Jesus falou quando aqueles homens queriam mandar aquelas pessoas embora. Os discípulos não sabiam o que fazer. Mas o bom mesmo, gente, é que o Cristo que chama é o mestre que ensina como fazer. Enquanto os discípulos faziam contas para adquirir algo, Jesus os convidou a descobrir o que já se tinha. E não era dinheiro. Não era a racionalidade estrita e esvaziada de sentimento que ia dar conta de alimentar o povo. Era reflexão, era pergunta, era movimento de descoberta do que se tem para saber como se faz. Tratem de descobrir o que vocês têm. E aí os discípulos foram descobrir.
e eles descobriram as crianças, sempre as crianças. E ali tinha uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes. Eles levaram a Jesus o que encontraram. Jesus seguiu ensinando e os discípulos foram instruídos a reunir as pessoas em grupos. Assim, a simples relva se transformou em mesa e a aglomeração em ajuntamento para a celebração da partilha e da vida. Os 5 pães e 2 peixinhos que foram partilhados em amor e fé alimentaram todo mundo. Alimentou e ainda sobrou. Muita gente comeu. E ainda que o autor do Evangelho erre ao citar que apenas 5.000 homens foram alimentados, eu quero dizer para vocês que naquele encontro, as mulheres, as crianças, os corpos que mais passam fome neste mundo, elas também puderam comer em igualdade de condições. Todo mundo comeu. E se tem gente com fome, dá de comer. Como diz a poesia de Solano Trindade, se tem gente com fome, dá de comer. Portanto, que a gente nunca deixe o apito do autoritarismo nos calar. Se tem gente com fome, dá de comer. Gratidão, pastor André, pelas palavras e pela reflexão. Acho que é um outro assunto fundamental. Aqui, dentre as prestações de serviço da pastora Tayana, nós temos o exercício de mover uma comunidade inteira para não deixar passar fome as prostitutas e as transexuais que ocupam o entorno, a comunidade onde a igreja, não é o entorno, é a comunidade onde a igreja está inserida. E isso foi de uma grande valia. Nós iniciamos aqui fazendo uma homenagem às vítimas de Covid. E as vítimas da Covid que tombaram, mas as que passaram fome e privação não são citadas. E são essas que foram acudidas por posturas que seguem o Evangelho. Se tem, quem tem a fome, dá de comer. Né? E o autoritarismo não pode impedir o princípio da solidariedade e da sobrevivência humana. Gratidão pelas palavras. Eu convido agora Fábio de Oliveira Pinto Moreira para cantar a música Além de Nós. A gente tem um vídeo que vai ser passado agora, a projeção, só a projeção da letra. Boa tarde a todos. Essa canção é de autoria de membros da nossa igreja e transmite um pouco também da mensagem da nossa missão. Deus nos chamou para irmos além de um simples falar e pregar para alguém. Deus nos chamou para sermos mais sal dessa terra, mensageiros da paz. Então iremos até o fim, um só corpo firmado em ti. Então iremos até o fim, um só corpo firmado em ti. Uma família que ama, acolhe e cuida. Uma família que ama, acolhe e cuida. Uma família que ama, acolhe e cuida. Uma família que ama, acolhe.
Obrigada, Fábio. Nós agora vamos dar continuidade e eu convido para fazer uma oração a senhora e professora Patrícia Monteiro Cruz Mendes e o senhor Édipo Pereira, ambos são membros da Igreja Metodista de João Pessoa. Boa tarde a todas e todos. Nós também temos a projeção dessa oração. Sim. E se ela estiver projetada, vocês podem nos acompanhar no trecho que diz comunidade. Vocês que estão aí assentados e assentadas, se desejarem, podem nos acompanhar e nós vamos fazer desse texto a nossa oração. Espera só um pouquinho que o pessoal da técnica vai ajustar a projeção. Deus, Criador da família humana, aceitamos o seu chamado de nos unirmos àquelas e àqueles que no caminho estão a partilhar o pão, a vida e a boa notícia do Evangelho com quem deseja e necessita. Deus, te pedimos, nos ensina e nos encoraja a partilhar o alimento e a boa notícia com quem tem fome. Ouve, Senhor, a nossa oração. Jesus Cristo, o caminho e o companheiro no caminhar, que partilha o pão e a vida em favor da humanidade, tu que és consolo e presença em meio à dor, aninha e anima as pessoas enlutadas em nosso país. Jesus, perdoa a nossa insensibilidade e nos transforme em instrumento de acolhimento e cuidado de quem mais precisa. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ruá divina, vento que refresca e impulsiona, que anuncia a esperança e denuncia as injustiças, nós te pedimos, nos movimente em solidariedade. Espírito Santo, nos oriente a construir a paz de mãos dadas com a justiça e a misericórdia. Ouve, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Nossa gratidão também a Patrícia e a Édipo por essa oração, que em tão bom tempo traz palavras e concentração humana em sentido do que mais precisamos no momento, não sermos insensíveis, termos compaixão e seguirmos construindo com muito humanismo um caminho de desenvolvimento, de luz, de fé. Acho que a gente tem aqui um momento de reflexão muito rico. A gente segue e agora eu convido Cristiano que é parceiro de vida da pastora Tayana, para fazer uso da palavra. E ele, na oportunidade, vai apresentar a gente um vídeo de pessoas que importantes na vida e na formação de Tayana, que poderiam estar aqui, mas que não se fazem presentes, que gostariam de estar aqui, mas não puderam estar presentes. Então, passa a palavra para Cristiano. Boa tarde a todos e todas, a deputada Estela, aos servidores da casa, a comunidade de fé, a PROS, todos que estão aqui nessa tarde, esse movimento bonito, que não é só da Tayana, mas de uma comunidade que se empenhou para trabalhar, que atendeu o chamado
do Cristo de Nazaré, do Cristo que olha para aqueles e aquelas que mais sofrem. Eu me lembro de quando foram perguntar a Jesus, João Batista tinha dúvida se ele era o Messias. E Jesus disse: diga a João que aos pobres é pregado o Evangelho. E a gente tem se dedicado a olhar para aqueles e aquelas que mais sofrem, sobretudo que estão aqui próximos à nossa comunidade de fé, aqui no centro. Essa comunidade aqui no centro que sofre tem a menor renda per capita da cidade, famílias que sobrevivem com até R$400 por mês, e nós estamos aqui para anunciar as boas novas do Evangelho do Reino de Deus, que traz paz, justiça e que proporciona a nós alegria no Espírito Santo. Nós temos um vídeo que vai passar, não quero me alongar muito, porque eu também falo no vídeo, mas gostaria de compartilhar esse vídeo com toda a comunidade aqui presente, aqueles e aquelas que nos assistem também pela internet. Oi gente, eu sou a Tayana, sou pastora da Igreja Metodista aqui de João Pessoa. Nós estamos hoje em mais uma ação do Pão Nosso, esse nosso projeto de solidariedade e compaixão que tem acontecido durante esse período de pandemia. A gente atendeu mais cedo as meninas da Astrapa, Associação das Travestis aqui da Paraíba, e estamos saindo agora da APROS, que é a Associação das Prostitutas, as profissionais do sexo. Nós temos socorrido essas mulheres durante já algum período e vamos continuar acompanhando elas. São mulheres que vivem em situação extrema e a nossa compreensão é que o Deus que tem nos dado para que nós repartamos, especialmente com as pessoas mais vulneráveis. Foi uma experiência muito impactante, nós estamos com um grupo grande de voluntários aqui que foi muito tocado pelo sentimento partilhado entre nós e as mulheres que receberam esse cuidado. Nós temos a intenção de ser essa carta viva do nosso Deus, anunciando amor, anunciando redenção, anunciando salvação. A pandemia ainda não terminou e nós continuaremos vivendo esse tempo de partilha do pão que Deus nos deu, porque ele é nosso. Então quero desafiar você a participar conosco nesse projeto. Eu sou Cristiano, esposo da pastora Tayana. Me lembro quando a gente chegou aqui em João Pessoa, o primeiro sermão da Tayana foi baseado no livro de Isaías, capítulo 61. E esse texto é um texto utilizado por Jesus. Essa é a plataforma do ministério de Jesus e eu sei que esse é um texto que norteia o ministério pastoral da Tayana. E o ministério pastoral da Tayana é esse ministério voltado para um olhar sensível com relação às dificuldades, os problemas da cidade. Um olhar sensível para a violência sofrida pelas mulheres no seu dia a dia. Um olhar sensível para as dificuldades e os problemas que se colocam na frente das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Por isso que esse texto ele faz parte, ele é a base do ministério pastoral da Tayana. Um ministério marcado pelo diálogo, um ministério marcado pelo cuidado, um ministério marcado pelo afeto, um ministério marcado pelo acolhimento. Depois de todo esse testemunho, eu só tenho a agradecer por você, Tayana, companheira, esposa, amiga, pastora não só da nossa comunidade metodista aqui no centro de João Pessoa,
mas pastora dessa cidade, das pessoas dessa cidade que sofrem com tantas violências, que sofrem com o descaso, que sofrem com a discriminação, mas que têm o olhar atento dessa pastora, que é tão sensível à voz de Jesus e ao chamamento dele. Que Deus te abençoe, meu amor. Parabéns. Olá, irmã. Mesmo de longe, não poderia deixar de participar desse momento, para poder dizer do quão inspiradora você é, não só para mim, e com certeza para tantas outras pessoas, que é lindo ver a sua dedicação ao seu ministério, a um evangelho de amor, um evangelho que prega paz, que um evangelho que acolhe e cuida das pessoas. Que orgulho, minha irmã, cidadã paraibana. Um beijo, te amo muito. Oi, Tayana, estou passando aqui para te parabenizar por mais essa conquista, onde você se torna hoje uma cidadã paraibana. Que Deus continue te fortalecendo, te capacitando nesse tempo para lutar por justiça, pelas mulheres. Eu creio que tem um tempo ainda de muitas realizações sobre a sua vida. Te amo. Oi, Tayana, nós queremos te parabenizar por esse título de cidadã paraibana. Você que tem divulgado a palavra de Deus, levado o evangelho e incansavelmente tem estado na luta aí dos direitos das mulheres. Parabéns. Parabéns, tia Tayana. Falar da Tayana hoje é um orgulho, principalmente hoje ela recebendo esse título, porque a Tayana, desde o primeiro dia que a conheci, ela é uma inspiração para mim, pela história de vida, de superação, por tudo aquilo que ela viveu na vida dela. E hoje ela é uma pastora que não negocia os princípios do verdadeiro evangelho e tem sido luz na minha caminhada de fé. Parabéns, Tayana, te amo, que você continue fazendo a diferença por onde quer que você passa, tá bom? Um beijo, te amo. Agradeço, Cristiano, pela sua participação comovente e comovida, né? Porque é impossível não se comover. E terminar com um bebezinho de 4 meses, né? De um irmão que está embarcado e não pôde participar. Todo mundo aí ficou rindo. É engraçado esse sentimento que as crianças despertam na gente. Dá logo uma leveza na gente. Tá aí um pouco do que compõe essa pessoa que está recebendo o título de cidadania hoje paraibana. A gente continua a dar andamento ao nosso ritual, e eu convido a senhora Silvia Maria de Moraes, membro da Igreja Metodista em João Pessoa, para fazer um pronunciamento. A partir de agora, a gente vai estar colocando 3 minutos para cada pessoa, com uma flexibilidade de mais 2. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje e quero saudar a todos com a paz de Cristo. Tem inúmeras coisas para falar da pastora Tayana, né? Estou muito nervosa, como Silvia fica, mas eu queria dizer, pastora, que gestos de carinho, atenção e delicadeza fazem nos perceber o quanto algumas pessoas são especiais na forma de ser e como são bem-vindas em suas ações. E todos temos motivos para gratidão quando pessoas especiais passam por nossas vidas e dão um tempo e bondade para partilhar conosco e nos fazer saber por bons atos que estamos em seus pensamentos e que elas se importam conosco. Você é uma dessas pessoas, pastora, e merece minha gratidão e um abraço, não só meu, como das mulheres e dos homens da nossa igreja. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu
eu disse, Silvia, quando você estava falando, que eu disse 3 minutos, aí eu fui ali botar a cabecinha e dizer assim, não corta a voz dela não, enquanto ela falar, deixa ela falar, porque eu quero confessar uma coisa aqui para vocês. A gente falou dos corpos da fome, né, que são mulheres e crianças, o da fala também. As falas das mulheres e das mulheres negras são interditadas, interrompidas, desqualificadas, e aqui, enquanto eu estive sentada, isso nunca foi feito. Mas foi linda, linda. Na sua fala está todo o seu amor e todo o seu sentimento e muita racionalidade também. Eu convido agora o professor Suami, de Paula Lima Soares, representando o Comitê Popular de Luta Interreligioso, com o PT na base, para fazer uso da palavra. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu queria saudá-las e saudá-los em nome da minha querida deputada, me perdoe a informalidade, queridíssima deputada Estela Bezerra. Que bom te ver de novo, Estela. Nós vamos nos ver muito nessa luta, porque a luta, de fato, continua em todos os sentidos e todos os aspectos. Em nome da deputada Estela, eu quero saudar a todos e todas, especialmente a nossa homenageada, a pastora Tayane Assis. Que bom tê-la aqui. E meu lugar de fala é o lugar de fala do Comitê Interreligioso do Partido dos Trabalhadores, que subscreveu, né, a solicitação, o pedido, junto à deputada Estela, para esse título tão honroso à pastora Tayana. E eu queria, na verdade, lembrar de nos anos 60, início dos anos 70, a filósofa alemã Hannah Arendt, ela escreveu um livro muito interessante chamado Homens em Tempos Sombrios. Nesse livro ela fazia uma síntese biográfica, ela contava a história de vida de homens e também de mulheres que nos davam luz em tempos que a Hannah Arendt dizia que eram tempos muito difíceis, muito sombrios, né, como o próprio título diz. Eu acho, pastora, que nesse momento, talvez esse livro pudesse ser reescrito para mulheres em tempos sombrios e estar aqui, não é, como uma das representações cidadãs e da sociedade civil, reconhecendo esse título, mostra, na verdade, à luz da sua biografia e à luz da sua atuação no mundo em tempos tão difíceis. Tempos, de fato, onde, pastora Tayana, a sua atuação no mundo nos revela a figura de Cristo, a figura de Jesus. E os tempos são sombrios porque, muitas vezes, e ontem eu estava numa live com o professor Carlos André, com a professora Márcia Lucena, e eu ressaltava que, muitas vezes, o nome do nosso Cristo Jesus está associado a coisas de fato e ações que não fazem parte da história do nosso Cristo e da história do nosso cristianismo. Jesus não é o Senhor das armas, Jesus não é o Senhor da segregação social. Jesus está no seu rosto e no rosto de todas e todos que estão aqui e que nos mostram a potência do amor, a potência do acolhimento, a potência da vida em plenitude, que significa, portanto, ação espiritual, mas significa, como a pastora muito bem colocou, da fome, não é? Assim como significa visitar aqueles que estão presos, acolher aqueles que são e estão excluídos de uma sociedade. Portanto, pastora, termino minha fala saudando a Deus pela sua vida, saudando a Deus pela sua existência e saudando a Deus porque nesse momento de tempos sombrios temos você e tantas pessoas que nos dão esse sopro de liberdade, esse sopro do Espírito Santo que sopra onde quer, mas que sempre nos leva ao coração do Pai. Um grande abraço. Gratidão, professor Suami, pelas suas palavras e participação, pela sua solidariedade e, sobretudo, pelo companheirismo, né? O professor Suami que tem feito uma diferença muito grande no espaço acadêmico e também para essa universidade que deve ser cada vez mais comprometida com a comunidade. Eu convido agora Fábio, que cantou para a gente, para mais uma apresentação.
Será que agora tem? A música tá ali, a letra tá na apresentação. Vamos ver se a técnica consegue aqui coordenar a letra. Tá no mesmo slide, tá na sequência a segunda música. Tu és não sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mais uma vez, muito obrigado, Sônia. Obrigada, Fábio. E a gente dá continuidade. Eu convido agora Antônio Carlos Sorage Fernandes, que é representante aqui da Frente da Diversidade Religiosa da Paraíba, para fazer uso da palavra por 3 minutos, com uma tolerância de até 5. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Estela Bezerra, querida deputada. Boa tarde à homenageada, minha pastora Tayana. Eu fico um pouquinho nervoso, dá um friozinho na barriga. Eu me considero a pessoa dos bastidores, mas o nosso coordenador da Frente de Diversidade Religiosa, professor Carlos André, não pôde estar presente. Trago um abraço dele. Felizmente, ele não pôde estar conosco. Gostaria de separar a minha fala em 3 momentos. Tentarei ser breve. Num primeiro momento, eu falo com muita tranquilidade, mas eu gostaria de deixar registrado: somente a melhor parlamentar da Paraíba poderia fazer homenagem à melhor pastora da Paraíba. Não poderíamos deixar registrado isso na casa, não poderíamos deixar de falar isso. Principalmente pela forma, pela simetria da forma que vemos a Cristo. Um Cristo que preferia não andar com os poderosos da sua época. Um Cristo periférico, um Cristo que andava com aqueles e aquelas que sofriam preconceito na sua época. Esse é o Cristo que nós acreditamos, esse é o Cristo que nós vemos. No segundo momento da minha fala, eu gostaria de expressar a nossa experiência, minha e de Gabi, minha esposa. Nós passamos por um momento muito difícil em 2018, em que congregávamos numa igreja
em que o ar daquela igreja ficou completamente irrespirável para aqueles e aquelas que não tinham a linha ideológica daquela direção da igreja. E uma coisa que muito me atrai na Metodista, uma coisa que muito me atrai na pastora Tayana e na direção da nossa igreja, é a gente poder ser, né? Na nossa igreja, você pode votar em A, na nossa igreja você pode votar em B, na nossa igreja você pode ter uma linha política ou pode ter uma outra linha política em que você se sente confortável, você se sente abraçado, você se sente em paz, você não se sente desconfortável na nossa igreja, porque o amor e o acolhimento falam mais alto, porque os princípios cristãos ali falam mais alto. E isso é tão raro nos dias de hoje, em que a instrumentalização da fé, em que o aparelhamento das instituições, em que o fundamentalismo religioso está tão agressivo, está tão forte. E por último, gostaria de agradecer a pastora Tayana pelo sempre apoio à frente da diversidade religiosa da Paraíba. Desde a fundação da Frente de Diversidade Religiosa, a frente nasce com essa vocação de combater o fundamentalismo religioso, de promover a cultura de paz, de defender a laicidade do Estado. E a senhora está sempre conosco, sempre ao nosso lado, sempre caminhando conosco. Falar depois do professor Suami é uma tarefa muito difícil, o senhor fala muito bem. Mas o senhor me remete a um momento em que a frente esteve muito importante, que foi o momento em que nós rebatizamos a praça do Centro de Educação, em que nós rebatizamos com o nome de Marielle Franco, em que nós colocamos a placa lá na praça, e o senhor, na direção do Centro de Educação, prontamente atendeu o nosso pedido. E hoje, mais uma vez, a frente está ao seu lado, nesse momento em que entra para a história da Frente da Diversidade Religiosa. Então, gostaríamos de agradecer a todos e todas pela atenção, agradecer à deputada, que prontamente atende ao nosso pedido, e parabenizar a nossa querida e amada pastora Tayana. Boa tarde a todas e todos. Agradeço a Antônio pelas palavras de carinho, de reconhecimento, mas, sobretudo, parabenizo a Frente da Diversidade Religiosa pelo imenso esforço, né? Num momento como esse, é isso mesmo, os momentos são difíceis, sim, quando a gente fala que há fascismo, que há racismo, que há violência desmedida, que há discriminação e preconceito contra negros, pobres, mulheres, homossexuais, e que isso está em escala gigantesca e que isso desqualifica a nossa espécie, que é uma espécie só humana, isso é muito contundente. Basta acompanhar os processos históricos e saber que, infelizmente, isso não se dá só no Brasil, nesse momento, mas que no Brasil, em especial, tem acontecido de maneira muito surpreendente. E talvez a instrumentalização da fé e das instituições religiosas seja o que mais nos assustou, de tanta desconstrução de direitos e de tanta desconstrução de valores e de princípios e de crise da democracia e de crise das instituições da democracia. Por isso, ainda mais importante esse momento de reconhecimento nesta casa da relevância, né, de uma pessoa e de uma igreja, que não é só uma pessoa, é toda uma igreja que se põe numa posição de reafirmar que a religiosidade é para acolher, é para compaixão, é para exercitar uma cidadania.
Não é a ausência de lado, não. Tem um lado, sim. E esse lado é o lado de Cristo. É o lado desses ensinamentos, desses princípios. A gente dá continuidade, a gente já está chegando pertinho de ouvi-la, pastora. E eu convido agora a Aline, que é uma grande companheira também, a Aline, que é doula, a Aline Martinelli, que é socióloga, não é isso, Aline? É assistente social, já terminou, né? Mestranda, já terminando o mestrado, mulher negra, e que aqui representa um movimento negro e evangélico. Eu a convido para fazer uso da palavra. Boa A Aline tarde. também é apresentadora, ritualística, ela tem muitas outras facetas que a gente passaria a tarde dizendo aqui o tanto de coisa que ela consegue fazer e fazer bem. Obrigada. Apresentado, né, gente, o currículo. Boa tarde, minha gente. Eu estou muito feliz de estar aqui junto com você, Estela, que é uma pessoa que a gente conhece e admira. Eu estou muito feliz de estar junto com meus amigos, irmãs e irmãos que estão aqui, e todas as pessoas que compõem esse lugar, os representantes da APROS que estão aqui também. E eu me sinto muito confortável em estar nesse momento para homenagear minha amiga, Tayana. Eu acho que eu estou muito feliz, sabe? Me sinto também realizada pela sua adoção nessa cidade como uma cidadã paraibana. Mas dessa vez eu fiz um script, tipo, gente, deixa eu ler meu texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois tantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo um sim. Eu sei que esse título para você, Tayana, minha amiga, minha pastora, é mais um sim de Deus para a sua caminhada. Foi na terra da Paraíba, terra indígena, que Deus entrelaçou os nossos caminhos. Paraíba, que em Tupi significa rio difícil de navegar. Foi aqui, no curso dessas águas, que nos encontramos para navegar, a despeito de todas as dificuldades, para construirmos, junto com todas e todos, um lugar de bem viver. Sei que, como mulheres negras, não é só a dororidade o que nos une. Para além disso, o que firma o nosso navegar é a amizade, é a amorosidade e a vontade de vermos uma sociedade mais justa e igualitária. Esse título para você é, sem dúvida, o reconhecimento de seu empenho e escolha em acolher e amar as pessoas da Paraíba, sobretudo as que mais sofrem nesse contexto. Foi através de você que, junto com o movimento negro evangélico, tivemos uma igreja aberta para discutir a pauta do racismo. Foi com você, em plena pandemia, que partilhei o pão nosso, literalmente, com as pessoas que estavam em condição de fome e sofrimento. Foi com você que caminhamos pela comunidade do Iraque e fizemos um velório, onde ali estiveram presentes muitas pessoas, muitos pastores que estavam ali, mas no dia em que um jovem apenado cometeu suicídio, foi junto com a pastora Tayana que a gente pôde, para aquela família, promover uma despedida digna, respeitosa, e dizer que naquele espaço tinha um acolhimento e uma palavra de Deus para todas aquelas pessoas. E aquele momento foi muito difícil e foi muito emblemático, porque ali tinha muitas pessoas religiosas presentes. Mas nesse dia, foi a gente que foi lá. Foi e é bom. Foi e é com você que sonhos bonitos para essa terra amada que nos adotou e nos acolheu. Eu estou muito feliz em te ver sendo honrada e reconhecida neste lugar que você escolheu para viver, amar, acolher e cuidar. Parabéns, Thay. É uma grande honra estar junto com você, recebendo esse título. E a gente ama a Paraíba e a Paraíba também ama a gente, né, Estela?
Ama sim, cada vez mais. Eu passei aqui 2 pessoas no script, mas ainda está no tempo, está na ordem. Gratidão, gratidão, Aline. Uma das coisas também é a habilidade poética de Aline em todas as vezes que ela se pronuncia. Eu chamo agora a senhora Cadija Menezes da Rocha, que é professora e advogada popular, para fazer o seu pronunciamento. Eu gostaria de saudar essa casa em nome da minha querida Ana, que trabalhou nessa casa por 38 anos e que hoje está aqui muito feliz, prestigiando esse título da sua pastora. E é em nome dela que eu dou boa tarde, né? Eu dou boa tarde a todas e a todos. E eu gostaria de agradecer à deputada Estela Isabel pela escuta sensível, né? Eu estive junto com a professora Patrícia e outros que estão aqui no gabinete dela, e a gente percebeu que o gabinete dela é um gabinete de muitas vozes, e que na mesa do gabinete dela há muitos assentos e que representam muitas pessoas. E isso só demonstra, deputada, o quanto o seu mandato ele é democrático. E se antes eu admirava a senhora, porque sempre esteve em ambientes onde a injustiça tentou imperar, e a senhora esteve lá do lado da justiça social, hoje eu admiro muito mais por esse momento. Eu vou falar um pouco quem eu sou, meu lugar de fala, e como a pastora Tayana, a pessoa Tayana, entrou na minha vida e entrou na vida da minha família. E hoje nós temos o privilégio de tê-la como pastora. Eu sou professora, sou advogada, sou militante em direitos humanos, com atuação na Comissão de Direitos Humanos da OAB, no Comitê de Prevenção e Combate à Tortura do Estado da Paraíba e no Conselho Estadual de Direitos Humanos. E quem tem uma caminhada, uma andarilhagem dessa, não é aceita em qualquer lugar, não é, Suami, professor Suami? Então, mas apesar dessa caminhada de luta, eu também sou fé, eu também sou igreja, eu também sou comunidade, eu também sou espiritualidade que salta e que busca amadurecer essa espiritualidade. E eu estava me sentindo muito solta, querendo estar num espaço onde eu pudesse cultuar a Deus, mas também que eu pudesse continuar na minha caminhada de luta social, de luta por justiça social. E chega a mim um convite, um bom dia e um projeto. Eu fui convidada para falar para essa comunidade de fé sobre os direitos humanos das mulheres. Isso me chamou a atenção. Que igreja é essa? Que pastora é essa que me convida para falar sobre os direitos humanos das mulheres? E ao chegar nesse momento, que foi um momento online, um momento muito difícil, meu coração disse assim, caramba, não é o poema de Camões, mas aqui o amor é fogo que arde e a gente não vê. E fiquei muito emocionada, porque foi um diálogo muito bonito, muito interessante, e uma orientação de que qualquer mulher que fosse violentada naquele lugar, ela teria o apoio de denunciar o seu violentador, aquele que a violou. No outro dia, eu recebi um bom dia da pastora Tayana, e ela veio falar comigo. E eu interpretei esse bom dia como, estou querendo te pastorear. Não sabe ela o quanto vai ser difícil me pastorear. Resultado, hoje ela é minha pastora, pastora do meu esposo, que é agnóstico, pastora dos meus 2 filhos. Ela entrou na minha vida e hoje está toda inserida no meu contexto familiar. E, por fim, o projeto do Pão Nosso. Esse projeto, ele nos faz suspirar, sim. Quando eu lembro desse projeto, eu me arrepio, porque eu quero reiterar o que a deputada falou aqui. No momento mais difícil da história de nossas vidas, que foi o momento da pandemia, foi o momento que a pastora Tayana, sem medo, colocou sua máscara, desenvolveu um projeto junto com seu companheiro Cristiano e conseguiu
levantar muitas cestas básicas, enfrentando tantos desafios e atender a vida daqueles e daquelas que mais necessitavam. Então, se hoje essa casa, representando o estado da Paraíba, entrega à pastora Tayana o título de cidadã paraibana, é porque antes ela já amou, ela já cuidou, ela já recebeu esse estado como sendo dela também. Então, nada mais do que justo do que entregar esse título à pastora Tayana, que hoje é minha pastora, é pastora da minha família, é pastora de muita gente que está aqui. Então, a nossa gratidão, pastora Tayana, você é um presente que a Paraíba tem. E se tem um título justo, é esse título que você está recebendo. Muito obrigada por ser paciente, pelo seu olhar não ser um olhar de julgamento, não ser um olhar de discriminação, mas por ser um olhar de acolhimento, um olhar de misericórdia, por ser esse guarda-chuva, sabe, que nos ampara da tempestade, do preconceito, da discriminação e da exclusão. Muito obrigada. O São Francisco de Assis, não é? Que nos traz aqui a memória, que diz lá na sua oração, que sejamos instrumentos de paz. E nós temos uma Tayana de Assis, que é esse instrumento de paz na vida da gente. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada, Khadija, a você por tudo que você representa e pela fala que você traz, e também por ser educadora popular, né? Khadija vem aqui com a imagem de um grande educador popular, filósofo, pedagogo, que é Paulo Freire, um das grandes figuras nesse momento que foi tão atacada, que vem sendo tão atacada. É bom que essa nossa homenagem ela está toda redondinha, como diz assim, tudo está se combinando, conectando. E eu quero, ao mesmo tempo, acho que Khadija também me salva aqui, fazendo uma homenagem, uma celebração à presença de Ana. Ana, que trabalhou 38 anos aqui na casa, que se afastou no período de pandemia, né, se aposentando até tardiamente, quase cumpre a maldade agora que foi feita com todos os trabalhadores de só poder ter que recolher 40 anos para poder se aposentar, né? Então, Ana fez isso porque estava atuando onde ela gostava, e aqui, quando cheguei, a minha alegria, ela veio com toda a família, né, que é seguidora e frequentadora e tem a pastora Tayana como uma liderança religiosa. Quero agora que chamo aqui Adriana, né, Adriana Almeida, que é educadora da Associação das Prostitutas da Paraíba, a PROS, uma das comunidades e que são beneficiárias e, ao mesmo tempo, sujeitos de direitos e ocupantes, né, as sujeitas de direito e ocupantes do cordão encarnado, onde a igreja está inserida e deve trabalhar como vem trabalhando. Eu queria saudar as companheiras da PROS que estão aqui presentes, saudar a Lusa, que tem feito um trabalho brilhante diante da organização das profissionais do sexo e das prostitutas, e passar para você, Adriana, a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Falar da pastora Thaís é lembrar tudo que a gente viveu, o momento que a gente conheceu ela. Foi um momento bem difícil, foi no momento de Covid, que tudo estava muito escuro, e ela chegou com a proposta já pronta para a gente, e a gente conseguiu fazer uma parceria ali durante muitos meses, com distribuição de cesta básica, com kit higiênico. Ela proporcionou um café da manhã inesquecível, que até hoje é lembrado, entendeu? E ela demonstrou que é pessoas do bem, que é dessas pessoas que a gente, o Brasil, o mundo está precisando de mais pessoas como a senhora pastora Tayana. Parabéns. Esse título, para a gente, não é um presente para a senhora, está sendo um presente para a gente, paraibano.
receber uma pessoa de tão bom coração como a senhora, entendeu? Muito obrigada. Obrigada também a Estela por esse momento da gente estar participando. E sua carreira tem muito que ainda se estender. Obrigada por tudo que a senhora fez, por todas as prostitutas. Hoje eu estou agradecendo em nome das prostitutas, que a senhora chegou e fez diferença e levou pão para muitas mesas. E muitos filhos daquelas prostitutas se alimentou com aquele alimento que a senhora se preocupou de procurar a gente e fazer diferente. A senhora é pessoas do bem. Parabéns. É mais do que justo esse título. Tá? Eu quero agradecer muito a presença da APROS aqui, agradecer a Adriana. Adriana, que é uma nova liderança que surge aí em formação, como outras companheiras. Eu acompanho a APROS. A APROS surge no momento em que existia ainda mais discriminação e começa a fazer uma organização em função de direitos, de uma das primeiras atividades públicas extremamente discriminada e que projetava as mulheres para a vida pública. É engraçado dizer isso, mas até pouco tempo, quando você ia no dicionário para procurar mulher pública, se associava a mulher pública à atividade das prostitutas, que era a primeira atividade de vida pública que foi permitida às mulheres, e uma atividade de dupla exploração. Exploração do corpo, exploração do trabalho, exploração da dignidade, porque sempre foi uma atividade extremamente discriminada e envolta de hipocrisia e preconceito. Então, eu quero saudar aqui a existência da APROS, uma associação que buscou desde sempre ter e dar dignidade às profissionais do sexo, e saudar ainda mais a pastora, porque muitas vezes a instrumentalização da fé e das religiões acirra esse preconceito. E a pastora, ao contrário de criar abismos, criou uma ponte para fortalecer mães. A Adriana falou muito bem. Muitas dessas mulheres são chefes de família de crianças que estudam na escola pública e que têm, pelo esforço dela, a oportunidade de ter destino diferente do que elas têm hoje. E isso é fundamental de entender. O preconceito não ajuda absolutamente nada, só coloca a humanidade muito para trás. Isso me deixa ainda mais comovida e ainda mais feliz de estar do lado certo da história. Estar do lado certo nem sempre é estar do lado vitorioso. Mas dessa vez nós vamos estar no lado certo e no lado vitorioso. A gente chega agora a um momento que a gente mais espera. Que é o momento da entrega do título de cidadania para a pastora Tayana. Então, eu convido a pastora Tayana agora para receber o título de cidadã aqui na frente. Vamos nós.
Olha, gente, essa música não tem palavras, não, porque todo mundo se mexe, todo mundo se sente, todo mundo se arrepia. Eu acho que expressa muito uma identidade e um sentimento de reconhecimento de paraibana. E agora o momento que a gente mais esperava, né, e mais espera, é de ouvir um pouco a pastora Tayana. Tayana Kerla Santos de Assis, Tayana de Assis, assim como Francisco de Assis, para proferir o seu discurso, para proferir aquilo que a gente tanto espera, que é um pouco das suas palavras, para que a gente também, nem só de pão, se alimenta, né? A gente se alimenta também da palavra. Para a tribuna. Boa tarde, deputada Estela Bezerra, a quem eu saúdo em nome, né, de todos os outros que compõem a mesa. Boa tarde, amigas e amigos que estão aqui hoje, irmãs e irmãos que compartilham esse tempo comigo. Hoje, eu estou aqui com meu coração agradecido pela outorga, né, do título de cidadã paraibana. Esse título surge mediante o fruto de uma mobilização coletiva de irmãs e irmãos metodistas que creem que a fé tem a sua realização nas ações em favor da vida, e não de um trabalho individual ou privado. Portanto, ele não é só meu, é um pouquinho de cada um que caminha junto. Esse título é muito significativo porque me acolhe como filha dessa terra, da qual eu sinto que já faço parte e tanto amo. Ele reconhece os esforços de quem, mesmo com medo da morte, Khadija disse que eu fui sem medo de máscara, mas não, tinha muito medo presente. Durante o período mais crítico da pandemia, quando nós não tínhamos vacina, quando não tínhamos orientação, tivemos medo de morrer. Mas, mesmo com medo, a nossa igreja, encontrou coragem na mensagem do Evangelho e se colocou em ação para socorrer as pessoas que mais necessitavam. Nesse esforço, nós contamos com a parceria da UNCOR, a Organização Global de Ajuda Humanitária e Desenvolvimento da Igreja Metodista Unida, nos Estados Unidos. Essa parceria possibilitou que distribuíssemos mais de 20 toneladas de alimento, além de kits de limpeza e higiene. Com os templos fechados, mas o coração aberto, nos lembramos do que disse o apóstolo Tiago. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Quando o apóstolo Tiago fala dos órfãos e das viúvas, ele está falando das pessoas mais vulneráveis da sociedade, aqueles a quem os direitos foram negados. São esses os pequeninos citados por Jesus nos evangelhos. E quem são os pequeninos que nos cercam hoje? Os irmãos e irmãs venezuelanos imigrantes, irmãs e irmãos nos quilombos, pessoas negras que ainda hoje sofrem pelo pecado do racismo, mulheres que sofrem violência cotidianamente, que criam seus filhos e filhas sozinhas nas favelas e periferias do nosso país. Pessoas LGBTQIA+, que têm sua existência negada e vida desprezadas. Crianças que não são reconhecidas como sujeito de direito por grande parte da nossa sociedade. São a essas pessoas que a carta do apóstolo Tiago nos desafia a servir como expressão de uma religião que agrade a Deus. Preciso ainda destacar o significado que há na outorga e recebimento desse título pela iniciativa da sociedade, mais especialmente da deputada Estela Bezerra, que o acolheu. E ressalto isso por conta do compromisso público na garantia de direitos de todas as pessoas, pelas lutas populares que a deputada representa, e destaco aqui a luta pelas mulheres,
pela dignidade menstrual, pelos direitos das parturientes, pelo enfrentamento à violência obstétrica, o enfrentamento à violência contra as mulheres, com destaque para as mulheres negras, o combate ao racismo, à LGBTfobia, sua luta em favor das populações mais marginalizadas, aquelas e aqueles que, por serem alvos primários do amor de Deus, precisam ser também daquelas e daqueles que seguem a Jesus de Nazaré. Esses são compromissos do metodismo desde o seu nascimento, como um movimento que nasce na Universidade de Oxford no século XVIII. O metodismo assume muito cedo o seu compromisso com a educação como um caminho para a transformação do indivíduo e da sociedade. Também entende que a santidade passa pelo cultivo de uma vida piedosa, com oração, estudo da palavra de Deus e jejum, mas precisa se revelar no cuidado daqueles que mais precisam. Por isso, assumiu, naquela época, a luta pelo fim da escravidão, pela humanização das prisões, a luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras no contexto da chamada Revolução Industrial e o compromisso com a educação de crianças empobrecidas. Mas o metodismo dos irmãos e professores Charles e John Wesley é também o metodismo de muitos outros homens e mulheres que foram essenciais para o estabelecimento do movimento e para que ele continuasse a ser relevante até os dias de hoje. E eu queria citar algumas mulheres que representam o metodismo. O metodismo de John e Charles Wesley é também o metodismo de Susan Wesley, a mãe dos irmãos Wesley, considerada a mãe do metodismo por sua influência no pensamento e teologia de John. Uma mulher que acreditava na educação, não somente dos filhos, mas naquela época, no século XVIII, na educação das filhas. E por isso lutou e afirmou que as suas meninas só aprenderiam alguma atividade doméstica depois de dominarem a leitura e a escrita. É o metodismo de Isabella Bonfré, que após a sua conversão a Cristo em 1º de junho de 1843, era um domingo de Pentecostes, ela se tornou metodista e disse que agora passaria a se chamar Sojourner Truth, que significa peregrina da verdade. Ela escolheu esse nome porque ouviu o Espírito de Deus a chamando para pregar a verdade. E ela disse às suas amigas: o Espírito me chama e eu devo ir. E ela partiu para fazer o seu caminho viajando e pregando sobre a abolição da escravidão. O seu discurso mais conhecido é: e não sou eu uma mulher? É o metodismo de Rosa Parks, uma mulher cristã, metodista, cidadã norte-americana que marcou a sociedade na década de 1950 como um símbolo da resistência contra o racismo. Ela ficou famosa por realizar um ato de desobediência civil quando se recusou a ceder o seu assento a um homem branco em um ônibus público, lá no Alabama. Esse movimento antecedeu inclusive a chegada de Martin Luther King. É o metodismo de Martha Watts, conhecida como semeadora de escolas, depois de fundar instituições educacionais metodistas, entre as quais estão o Colégio Piracicabano em Piracicaba, o Colégio Americano em Petrópolis, o Colégio Isabella Hendricks em Belo Horizonte. E ainda que tenhamos começado a nossa luta pela ordenação de mulheres ao ministério pastoral em 1930, essa luta só teve o seu êxito no 10º Concílio Geral da Igreja Metodista, em 20 de julho de 1970. E a primeira presbítera ordenada foi a reverenda Zeni Lima Soares, em 1974. O metodismo que eu represento aqui é o metodismo da reverenda Maria Monteiro, aqui presente. Mulher negra, primeira presbítera, pastora do Nordeste na Igreja Metodista. É o metodismo da reverendíssima bispa Marisa de Freitas, primeira bispa da Igreja Metodista. É o metodismo da reverendíssima bispa Ideide Brito, bispa em exercício hoje, e que representa todas as lutas que ainda precisamos encampar. O metodismo vê a sua missão como uma obra realizada pelo povo e em prol do povo. E hoje, em um tempo em que muitas igrejas abandonaram o Evangelho de Jesus, buscando seus próprios interesses, me alegro
Que nossa comunidade seja uma faísca de luz no meio da escuridão. Jesus afirmou que o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, bem pequenininha, mas que ao ser plantada, cresce e se torna uma árvore frondosa, onde as pessoas podem se proteger e descansar. Assim, temos construído nossa comunidade de fé, lugar de abrigo para todas as pessoas, lugar de acolhimento, sem distinção, lugar de descanso e de cuidado, lugar de primavera, onde portas e janelas ficam abertas, não para a sorte entrar, mas para o amor sempre reinar. Muito obrigada. Agora, cidadã paraibana, com muito orgulho, sim, senhor. Ainda finalizando a minha fala, a deputada Estela falou no início da similaridade das nossas lutas, isso é fato, é verdade. Então, me alegrou muito que a deputada tivesse acolhido esse pedido e tivesse feito tramitar, né, todo esse processo. E nós queremos agradecê-la como comunidade de fé. E para isso eu convidamos algumas crianças, 2 crianças, Renata e Lucas, um pré-adolescente, já é isso tudo? Ali na frente, para entregar uma lembrança, um mimo e dizer do nosso apreço pela senhora. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitado no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para... Queria concluir esse momento com um ato que a gente costuma fazer na nossa comunidade de fé, que é na despedida do povo, a gente abençoa o povo. E eu queria convidar você para esse tempo receber uma bênção. Eu vou cantar essa bênção, se você quiser e desejar, estender as suas mãos num símbolo de acolhimento. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje e para sempre, hoje eternamente, seja sempre assim, seja. Mais uma vez, muito obrigada.
minha gratidão, a gratidão é toda nossa, pastora Tayana. Eu, de fato, estou muito emocionada, mas a emoção só me deixa mais lúcida. Para mim foi uma alegria, é uma alegria muito grande ser esse instrumento e poder ocupar essa casa com essa celebração, com esse reconhecimento, mas, sobretudo, com os valores que nós trouxemos para cá na tarde de hoje, que deixamos escritas aqui na história desta casa. Isso aqui é o poder legislativo, esse aqui é o lugar de construção dos pactos sociais, que devem ser expressos em leis, que podem e devem regulamentar a vida em sociedade. E é aqui onde a gente faz as boas disputas e deve-se fazer os bons debates. Recentemente, nem sempre a gente assiste dessa maneira. Se há uma instituição que, nesse processo todo, se desgastou profundamente, essa é a instituição política, é o segmento político. E isso precisa ser ressignificado. Isso só se ressignifica com construção cotidiana. Dá para entender rapidamente, lhe ouvindo, tanto cantar quanto falar, a grande irradiação de energia positiva, essa sinergia toda que se move ao seu redor. Existem pessoas que recebem um dom, e esse dom tem que virar uma missão, né? E esse dom está aqui, está presente nessa casa com muita força, na presença de todos nós e todas nós, mas, sobretudo, na sua voz, que é para além do corpo, que é para além da trajetória. É, de fato, uma catarse daquilo que é melhor no ser humano. Eu me sinto muito honrada e com esse sentimento, tanto de honra, de reconhecimento e, sobretudo, de renovação das nossas certezas e também dos nossos desafios e, por que não, também das nossas dúvidas, né? Com essa... às vezes a gente não lustra um móvel, um sapato, um objeto, a gente às vezes lustra a alma da gente também. Eu acho que quem tem a oportunidade está aqui, tanto os servidores que ficaram até agora, para fazer isso se realizar, a nossa assessoria, quem está nos acompanhando pela televisão e vai assistir, se em algum momento, vai sentir a alma brilhar, brilhando, sendo lustrada por aquilo que foi cultivado aqui essa tarde, que é o que a gente cultiva na vida. Isso é o mais importante, que aqui é apenas a síntese do que a gente cultiva no dia a dia. Minha gratidão por ter uma figura jovem, uma mulher inovadora, transformadora, com a consciência da trajetória histórica, reverendando as que vieram antes. E aí eu quero saudar também a nossa primeira pastora metodista do Nordeste, que está aqui presente. Minha gratidão por abrir essa porta. Quem abre as portas leva a primeira pancada e sabe das principais dificuldades, mas faz um papel fundamental, porque abrir uma porta e depois deixá-la fechar é um trabalho que não vale muito, mas depois que a gente abre uma porta e vê depois uma sequência como essa, aí a gente se sente plena. Então, com essas palavras, eu encerro a nossa sessão especial, feliz demais por ser instrumento, nesse momento, nessa casa, de plantar a semente da mostarda, que traz em tão pequeno corpo uma frondosa árvore.